nosso 15º encontro do grupo de estudos. É um prazer muito grande receber todos em um tema tão importante e um tema aparentemente tão novo, apesar de que o estudo do Visual Law, Legal Design não é uma coisa tão nova assim. É novo, acho que dentro dos sistemas judiciários, e agora que começou a surgir na nossa área trabalhista, uma sentença da doutora Carla Iassi, que vai ser uma das palestrantes, repercutiu bastante. Tivemos críticas injustas, inclusive, de Lene Streck, escrevendo artigos e falando por conta de um tema que eu acho que entende muito pouco. E eu mesmo tinha um preconceito grande com relação àquilo, talvez uma grande falha de comunicação, da gente achar que a sentença seria substituída por gráficos e por desenhos. E nesse tempo de um mês, eu me dediquei a estudar sobre o assunto e fiquei encantado e impressionado com a importância dele. A gente tem que ter em conta sempre que a gente está falando de acesso à justiça e de tornar palatável as nossas decisões para os jurisdicionados. Então, é uma forma de se fazer entender. Advogados e servidores, juízes, é um público que entende a linguagem jurídica, mas o destinatário da sentença não necessariamente entende. Então, o Visual Law, ele vem dentro, é uma das ferramentas do legal design para que você consiga concretizar o acesso à justiça. Eu fiquei muito encantado e vi que talvez na justiça tenha chegado um pouco tarde, porque diversas outras esferas já usam legal design. A Corte Interamericana de Direito recentemente utilizou. Então, é um recurso muito interessante e muito útil. E eu acho que a aula de hoje vai ser muito boa para a gente desmistificar alguns entendimentos, algumas ideias preconcebidas. Nós vamos receber hoje no nosso grupo dois advogados, doutor Rodrigo Coutinho e doutor Daniel Farias, e uma magistrada que é do TRT do Ceará, que é a doutora Carla Iassi. Então, primeiro, o doutor Rodrigo e o doutor Daniel vão fazer a fala deles, depois a doutora Carla irá complementar. O grupo não tem nenhuma formalidade, vocês fiquem à vontade, todos conhecem, fazer perguntas durante a explanação. Quando se sentirem, quando acharem que é conveniente, podem perguntar, tá certo? Eu vou só apresentar os palestrantes, já de antemão, dar as boas-vindas em nome da Escola Judicial, em nome do nosso diretor, doutor Valdir Carvalho, que está aqui presente, da nossa coordenadora, doutora Viviane, também está aqui, desembargador Valdir assistindo, e nós vamos iniciar com a fala de doutor Daniel Farias e doutor Rodrigo Coutinho. Doutor Daniel Farias é sócio do Urbano Vitalino Advogados, secretário-geral adjunto da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB, advogado com 20 anos de atuação em direito corporativo, consultor em gestão estratégica de serviços jurídicos, pós-graduado no Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral. Dr. Rodrigo Coutinho, advogado com atuação em grandes escritórios de advocacia, bem como em departamentos jurídicos, especialmente nos seguintes âmbitos da área civil: direito bancário, direito de energia e relações de consumo, gerenciando e coordenando a carteira de clientes e desempenhando demais atividades inerentes à área. Possui especialização em direito processual civil, direito de energia e ciência de dados, possui formação internacional de coaching, membro da Comissão de Coaching Jurídico da OAB de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Eventos de Direito, Tecnologia e Inovação da ESA-PE. E doutora Carla Iassi Carlos da Silva, nossa colega, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e mestranda em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza. Ingressou na Magistratura do Trabalho em 2008, junto ao TRT da 11ª Região do Amazonas, tendo sido removida para o TRT da 7ª Região do Ceará no ano de 2011. Sejam todos muito bem-vindos, a casa é de vocês, fiquem à vontade para começar a explanação. Acho que o doutor Daniel e o doutor Rodrigo que vai começar. Começo, doutor Matheus. Na verdade, vamos chamar Matheus, né? Você já mesmo, falou aqui para cortar as formalidades. Isso. Primeiro, em nome do Escritório Urbano Vitalino, Matheus, agradecer o convite que nos foi feito pela Escola Judicial, saudar da pessoa do desembargador Valdir, né? Nossa alegria e satisfação em estar aqui com vocês. Queria fazer rapidamente um agradecimento especial a 3 pessoas. Desembargador Fábio André de Farias, que é um apaixonado pela tecnologia,
ficou conosco aí quase que 3 horas seguidas numa tarde, na semana, não foi, Coutinho? A gente falou muito sobre o Visual Law, ele que é apaixonado por essas inovações, essas transformações do mercado jurídico, e naquela oportunidade nós pedimos ao desembargador Fábio que desse para nós um espaço para ouvir a magistratura, já que toda e qualquer estratégia de Visual Law, quando ela é construída, ela precisa ser ouvida o destinatário final. No caso do escritório de advocacia, o destinatário final é a magistratura. Ele prontamente nos apresentou a doutora Viviane, né, que também é uma pessoa que já foi apresentando você, Matheus, e em nome dessas 3 pessoas em especial, eu queria fazer esse agradecimento, né, por estarmos aqui hoje. Quero também saudar a doutora Carla Iassi, que também vai compartilhar conosco aí seus conhecimentos, sua experiência agregada que gerou aí uma polêmica em relação à utilização de Visual Law, né, doutora Carla? E registrar a presença dos meus sócios Rodrigo Coutinho, uma pessoa inspiradora, faz parte do nosso grupo de trabalho aqui do escritório. Registrar a presença do meu sócio Isaías Bezerra, que é responsável pela área de qualidade aqui do Urbano Vitalino, e a Carla Ferreira, nossa sócia coordenadora da área trabalhista do escritório. Matheus, eu trouxe uma apresentação para, pelo menos para organizar melhor as ideias, o conteúdo que a gente vai trazer. Eu posso compartilhar aqui já? Fique à vontade. Pois. Só um minuto. Subiu para vocês? Apareceu. Pronto, eu vou passar aqui. Vamos lá. Primeiro, vou passar uma fase conceitual rápida. Legal Design e Visual Law. A gente escuta muitos especialistas aí de redes sociais falando sobre Legal Design e Visual Law como se fosse a mesma coisa, tá? O Legal Design é um ramo muito amplo que existe no mundo inteiro há décadas, mas o Visual Law tem sido falado mais de 2 anos para cá no judiciário brasileiro. Visual Law, portanto, vamos falar assim, é um braço do Legal Design que trata do design de informação. Mas dentro do Legal Design você vai ver design de produto, design de serviço, design de informação, design de comunicação, tudo que é utilizado para facilitar a comunicação, a informação, um fluxo de trabalho, existe o Legal Design para poder aperfeiçoar isso. Então, eu quero já, desde já, fazer essa distinção de que Legal Design não é a mesma coisa que Visual Law. Como Visual Law é o tema que nos importa para essa tarde de hoje, eu trouxe aqui um conceito de André Medeiros, ele que é da Advoco Brasil, um grande especialista, viu, Matheus? Se a escola entender de trazê-lo para fazer um workshop, um cara que tem falado aí no Brasil inteiro. Ele esteve conosco em 3 momentos, no evento do César Pernambuco, num evento com líderes do escritório, e fez um treinamento conosco de 4 horas com os líderes de nossa operação do escritório. Ele diz, é uma forma de fazer com que o direito se torne mais atrativo e simplificado, e principalmente para explicar de forma ainda mais atraente ideias e posições complexas. Então, se você tem uma ideia, uma informação textual que é de difícil compreensão, o Visual Law usa estratégias para que essa informação ela seja mais atraente, mais clara, mais objetiva, mais fácil do destinatário final compreendê-la. Também fiz questão de trazer um conceito de Bernardo de Azevedo. Nós vamos falar um pouco mais desse nome mais à frente. Bernardo de Azevedo foi o cara responsável por fazer aquela pesquisa com a magistratura federal. É um grande pesquisador do tema, coordena grupos nacionais de estudos sobre isso, e ele está começando esse ano uma nova pesquisa, dessa vez com a magistratura estadual. Ele diz, é sobre aprimorar a sua comunicação, poder de síntese, estrutura de argumentação, e muito menos sobre colocar imagens, figuras ou elementos gráficos em um texto. Então, o primeiro preconceito que a gente tem é achar que Visual Law é brincar de fazer história em quadrinhos, é brincar de fazer figurinhas, é tornar uma informação textual num carnaval de elementos visuais. Não é nada disso, pelo contrário. Bernardo de Azevedo defende sempre o uso de elementos visuais
como uma informação que deve ser utilizada com moderação, tá? Eu vou reduzir aqui o campo para poder ler aqui as outras partes. Preciso, aí posso trazer outros conceitos aqui, importante que para cada contexto, para cada público, para cada usuário, existe uma necessidade diferente de uso desta ferramenta. Então, a ferramenta, as estratégias de Visual Law que eu uso, por exemplo, na Justiça Comum Estadual, para matérias recorrentes, é um tipo de estratégia de Visual Law que é diferente para a Justiça do Trabalho, que é diferente para a Justiça Federal. Até mesmo olhando aqui para a magistratura, o judiciário como um todo, falando aqui do destinatário final, que é o jurisdicionado, a forma como eu me comunico na capital é diferente, talvez, do interior de Pernambuco. Então, tem que se entender a empatia que se quer construir no Visual Law para o seu destinatário final, utilizando, muitas vezes, ferramentas diferentes, estratégias diferentes, específicas para cada destinatário final. Linguagem clara, peças e organizadas com informações objetivas e resumidas. Texto eficiente é aquele que é compreendido na primeira leitura. Qual magistrado não quer que o advogado que gastaria 4 laudas, ele consiga reduzir em meia página? Qual magistrado que não quer ter esse tipo de comunicação jurídica assertiva, de você ter que ler 4 páginas e você, em 2 parágrafos, consegue passar aquela informação com assertividade? Visual Law é isso. Posso colocar outros conceitos aqui, ainda de André Medeiros, que é o legal design nada mais é que uma forma criativa de pensar o direito, um jeito novo de adequar o conteúdo para que ele seja realmente lido, entendido e compartilhado com o menor ruído comunicacional possível, né? Então, hoje, parece que o maior desafio do advogado é fazer com que uma petição no judiciário abarrotado de demandas, muitas delas repetitivas, a gente consiga dar um destaque para a informação ser compreendida e lida pelos juízes. E aqui eu trago dados científicos, né? A University of Minnesota, através de um levantamento realizado, demonstrou que 43% das apresentações visuais, elas são mais persuasivas quando utilizadas ao invés da informação textual. Também revelou aqui a Rome University. Se eu não estiver por lá, você me espera. Que documentos com símbolos são até 95% melhor compreendidos. Então, veja que dados aqui científicos de 2 grandes universidades trazem um percentual considerável de que a utilização, muitas vezes, de recursos visuais, eles, além de serem mais persuasivos, eles também revelam uma melhor compreensão do destinatário final. A questão do Visual Law, Matheus, ela não está apenas, digamos assim, numa modinha do momento, né? Uma coisa nova que surge no mercado jurídico, que as pessoas começam a falar, todo mundo quer fazer. Não, ela é uma coisa que está vindo também no aspecto legislativo. É uma questão que a legislação ela já caminha para aceitar o Visual Law como um caminho sem volta dentro do próprio judiciário. O próprio Conselho Nacional de Justiça, na resolução 347/2020, no capítulo do plano de comunicação, ele traz lá, no artigo 32, parágrafo único, sempre que possível, dever-se-á utilizar recursos de Visual Law que tornem a linguagem de todos os documentos, dados estatísticos em ambiente digital, análise de dados e dos fluxos de trabalho mais claros, usuais e acessíveis. Existe também, eu posso citar aqui para vocês, projeto de lei, né, 1643/2021, que trata da utilização dos QR Codes, e uma instrução normativa bem recente, ela é do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que também admite lá no artigo 9, nos atos que são submetidos a registro, poderá ser utilizado gráfico, imagem, fluxograma e animações, dentre outras técnicas de Visual Law propriamente dito. Então, a gente está vendo aqui que é uma coisa que não é apenas escritórios de advocacia, alguns juízes que estão fazendo por conta própria, uma necessidade de mudança, ela também parte, uma necessidade necessariamente pelo processo legislativo. Eu trouxe aqui alguns quadrantes que falam sobre o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos um projeto que se chama o Painel de Projetos com Inteligência Artificial no Poder Judiciário. Atualmente são 41 projetos, né,
de inteligência artificial sendo conduzidos em 32 tribunais brasileiros. Se a gente entender que nós temos, salvo melhor juízo, mais de 80 tribunais no judiciário brasileiro, de 2018 para cá, nós já temos aí pelo menos 32 tribunais brasileiros com projetos de utilização de inteligência artificial. O que é mais interessante, doutora Carla, é que esses projetos, né, esses 41 projetos criados, 24 foram desenvolvidos por equipes técnicas vinculadas ao próprio tribunal. Então, é uma questão de criação feita com a equipe da própria casa, e geralmente esses projetos com utilização de inteligência artificial são para facilitar a vida do magistrado e do servidor na análise de texto, na organização de dados e na otimização de processos. Tá? Avançando um pouco aqui. Se eu estiver falando muito rápido, viu, Matheus? Se alguém quiser... O meu tempo eu acho que é de 30 minutos, né? Isso, mas está ótimo, Daniel. Eu vou tentar correr, certo? Eu Fique à vontade. Muita informação para vocês. Essa pesquisa, ela foi feita pelo Bernardo de Azevedo. Como eu disse, no início da pandemia, em março do ano passado, após ele sair num congresso lá no Rio Grande do Sul, ele sentiu essa necessidade, fez um chamamento, né, nas redes sociais para interessados voluntários a fazer essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita em 17 estados brasileiros, foram ouvidos quase 150 magistrados da Justiça Federal de primeiro grau, e ela foi concluída em novembro, onde ela trouxe algumas informações que, para mim, não são muita novidade. Eu não sei se para vocês. Eu queria depois abrir rapidamente aqui a fala para vocês, para saber se essa pesquisa faz sentido para a magistratura pernambucana. Mas aqui, ó, ele revelou que o maior problema das petições atualmente são argumentação genérica, 72% praticamente, redação prolixa, 72% aproximadamente, excessivas páginas, 62%, excessiva jurisprudência, 43,79%, e excessivos destaques no texto. Né? Tem advogado que, além de colocar o negrito, itálico, maiúsculo, ainda bota um sombreamento amarelo. Né? Então, esses são os principais reclames da magistratura. E o que é que torna uma petição mais agradável nessa pesquisa coordenada nacionalmente pelo Bernardo? Uma redação objetiva, quase que 100% da magistratura defende a necessidade de uma redação objetiva, aquela que foca na solução do problema e não no problema propriamente dito, vai direto ao ponto, sem blocos textuais, genéricos, argumentativos. Uma boa formatação da peça, né? 66%. Redução no número de páginas, 59%. Isso aqui, inclusive, é fundamental na primeira etapa do fluxo de implementação do Visual Law. Nós vamos falar sobre isso. E combinação de elementos textuais e visuais, ainda um percentual modesto, 38,67,60%. Então, veja só, uma argumentação genérica para a redação objetiva, uma redação prolixa para uma boa formatação da peça, uma quantidade excessiva de páginas para uma redução de número de páginas, uma excessiva utilização de repertório jurisprudencial com a combinação de elementos textuais e visuais. Isso aqui é o diagrama de um Visual Law. É você transformar uma informação densa, uma informação objetiva, clara, compreensiva, através da combinação de elementos textuais com elementos visuais. Matheus, eu queria ouvir, assim, para a gente não ficar só numa interlocução onde eu falo e vocês escutam, eu queria saber se isso faz sentido para a magistratura, se alguém quer fazer um comentário sobre isso, se isso realmente é uma coisa que atrapalha nosso gabinete, que não aguento mais advogado colocando 40, 50 laudas nas peças. Essa pesquisa foi com a magistratura federal, mas faz sentido para vocês? Alguém quiser abrir o espaço? Eu vou falar por mim e depois alguém, se quiser complementar. Eu acho que faz todo sentido, Daniel. Assim, ultimamente, sobretudo depois da reforma trabalhista, as petições normalmente vêm com introito sobre a reforma, que não é mais novidade, e a petição inicial ela começa efetivamente na página 13, 14, porque o que vem antes é aquela introdução que é a mesma, né? Que é a aplicação da lei, e também as contestações, elas também iniciam com todo aquele introito sobre a aplicação, que não é uma novidade. Então, para a gente começar a petição no que interessa, você começa na página 13 e 14, as petições são enormes. Jurisprudência, a mesma coisa, o excessivo uso de jurisprudência, o magistrado pula aquela parte da jurisprudência, ele quer saber o fato, o pedido,
Então, eu acho que faz todo sentido. Eu vou abrir aqui para os colegas que quiserem se manifestar, mas eu acho que a pesquisa fez um diagnóstico perfeito. Ah, para mim também, compactuo dessa pesquisa. Redação objetiva, clara, é muito importante. Às vezes tem em WhatsApp, o pessoal compartilhou um texto de uma receita de pamonha para dizer que tá vendo que juiz não lê petição. Agora, no meio de um monte de coisa e jurisprudência que é obrigação do magistrado saber, então fica ruim, às vezes perde-se uma oportunidade boa de demonstrar um bom direito por conta da falta de clareza e objetividade. Então, concordo. Obrigado, Viviane. Eu vou, então, até deixar uma... Oi, opa, desculpa. Oi, Daniel. É Fábio. Desembargador Fábio. Tudo bem? Melhor agora. Eu sabia que o senhor estava por aí. Eu entrei com uns 5 minutos de atraso aqui, tentei entrar por um aparelho, aí não deu certo, aí tive que mudar, terminei vindo para o telefone. Né? Por outro, eu só gostaria de salientar que, por um lado, na nossa atividade, as petições, aliás, todos os documentos processuais escritos pelos profissionais, eles se transformaram em exercícios de erudição, né? Assim, uma demonstração do... Acho que o áudio dele pausou para mim. Não sei se para vocês. Acho que foi a internet que deve ter falhado um pouco. Travou. Devo Né? seguir, Matheus? E quando voltar... Pode prosseguir. Quando o desembargador voltar... O desembargador falhou um pouco a internet. Se o senhor quiser voltar na fala... Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Agora estamos vindo bem. Pronto, tá? Agora estamos. Não, o que eu estava falando é que muitas das peças processuais elas se tornam em exercícios de erudição. Aquela coisa assim do veja o quanto eu sou inteligente, né? Eu lembro numa determinada oportunidade que um amigo, não é nem do tribunal, uma pessoa que eu gosto muito dele, mas ele chegou para mim e disse, veja quanto a minha pesquisa foi boa. Eu citei 25 jurisprudências sobre este tema. E aí, por curiosidade, eu fui ler a peça e vi que eram 25 jurisprudências que só mudava mesmo o número do processo e o nome do autor, né? Porque o relator e o réu eram os mesmos, o relator do processo junto ao tribunal era o mesmo, né? Então, essa coisa da quantidade, ela é um pouco do exercício, né? É como se fosse uma demonstração da inteligência, né? Assim como eu sempre digo que às vezes me parece que a atividade jurídica é a arte de manusear sinônimo, né? Aí você fala da Carta Magna, Constituição, Carta Maior, Carta de não sei o quê, né? E aí isso é um padrão cultural. Isso é um padrão cultural, a gente pegar aí, né, só para demonstrar, né, reafirmando o padrão cultural, vou fazer uma citação. A gente pega um texto muito antigo aqui no Brasil, que é mais da sociologia do que do direito, né, que é do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, onde ele fala desse hábito do João das Leis, né, que a gente tem o Brasil, ele foi muito plasmado nessa excessiva erudição na escrita e na pouca objetividade naquilo que é comunicado. Mas, na verdade, eu falei também, eu só entrei aqui agora porque o Daniel permitiu, para pedir desculpas a ele pelo meu pequeno atraso. Vamos adiante. Não por esse desembargador Fábio. Inclusive, não sei se o senhor estava no início, mas eu fiz a devida homenagem, porque se estamos aqui aprendendo e compartilhando um pouco do nosso conhecimento, foi fruto daquela nossa primeira conversa sobre o tema. Então, eu faço mais uma vez esse registro de agradecimento. Tá? Muito proveitoso. Eu, inclusive, Matheus, queria deixar a sugestão para a escola, e se precisar de nossa contribuição, há uma pesquisa já divulgada, né? Essa pesquisa ela está no www.visuallaw.com, que é essa pesquisa da Magistratura Federal. O Bernardo vai começar agora com um grupo muito maior, um coordenador por cada estado, nos 27 da federação, e ele vai fazer uma pesquisa agora com foco na magistratura estadual.
A magistratura trabalhista de Pernambuco poderia ser a pioneira em fazer uma pesquisa dentro da sua própria casa sobre o tema. Então, poderia se circular um formulário com quesitações para que a gente tenha um termômetro aí de como é a percepção, o termômetro, o olhar aí dos magistrados embargadores nesse tema. Eu deixo a sugestão e a nossa possibilidade de contribuição máxima aí para isso, tá bom? Perfeito, Daniel. A gente fala com Viviane e a gente conversar mais detalhadamente. Perfeito. Então, vamos para... Antes de chegar no Visual Law propriamente dito, eu vou falar um pouco da nossa experiência de análise de dados e automações, tá? Não é uma regra você iniciar um processo de implementação do Visual Law dentro de uma organização de pessoas, tendo processos de tecnologia e inovação muito bem definidos. Não é uma regra. Mas isso vai trazer resultados exponenciais. A combinação de inteligência artificial com processos robóticos de automação, com o Visual Law, isso vai elevar exponencialmente o resultado que você pretende nessa mudança de cultura e comunicação que você quer, tá? O nosso escritório, antes de saber o que era Visual Law, isso foi em 2017, me corrija, Isaías, se eu estiver errado, nós iniciamos uma parceria com a IBM, né, para trazer a inteligência artificial, a IBM Watson, para o escritório. Na verdade, a gente só tornou público o uso da inteligência artificial em 2018. Nós somos o primeiro escritório no Brasil a usar a inteligência artificial no segmento jurídico. De lá para cá, nós avançamos muito. Temos hoje uma área de inovação própria, coordenada pelo nosso sócio Bruno Souza, e ele tem uma equipe de pessoas que passam 100% do tempo pensando, criando, trazendo soluções em tecnologia com as outras áreas jurídicas do escritório. Então, a gente até chegar no Visual Law, que a nossa história começou no ano passado, em plena pandemia, nós avançamos muito na parte de tecnologia da nossa operação. Então, leitura e mapeamento das iniciais, subsídios, decisões, eu vou falar isso mais pormenorizado para frente, plataformas de acordo, montagens de defesa, petitórios e recursos automáticos, isso tudo se tornou uma realidade dentro do nosso escritório antes de a gente saber o que era Visual Law, tá? Então, a gente consegue hoje, imagine vou citar aqui um exemplo da área bancária, um contencioso de 65 mil processos, com a assunção de novos casos mensais, 5, 6, 8 mil processos novos a cada mês. Como receber a informação, como tratar, como minerar esses dados e como fazer um fluxo que já indica esse processo é para acordo, esse processo é para o enfrentamento da sentença, esse processo aqui ele tem que ser direcionado para um subsídio diferente, porque esse subsídio não atende à tese. Enfim, foi um processo inicial nosso, mas que não é uma condição imprescindível para a utilização do Visual Law, mas isso fez com que a gente trouxesse resultados exponenciais. O caso mais emblemático que eu queria citar aqui foi um caso no Rio de Janeiro, envolvendo uma companhia de energia elétrica. Nós atuamos para as duas maiores companhias de energia elétrica. Nesse caso foi um caso da Light, né? Nós percebemos, através da combinação de processos robóticos de automação, inteligência artificial e uma ferramenta da Microsoft Power BI, nós conseguimos identificar uma coisa que saiu da curva, uma coisa que estava ali para o estado do Rio de Janeiro atípica, né? A gente percebeu, por esse mapeamento, por essa mineração de dados, utilizando tecnologia, que 3 advogados ofensores estavam centralizando ou redirecionando demandas para 2 comarcas específicas. A comarca de Bom Jesus de Itabapoana, demorei para decorar esse nome, viu, Coutinho? E a comarca de Itaperuna. Eram processos que o fato gerador é interrupção ou oscilação de energia. Aí, através desse processo de uso de tecnologia, a gente conseguiu identificar essa lide temerária. Muitos desses processos, o fato gerador era dado no mesmo dia, está identificado aqui. E aqui é porque a gente ocultou por trás, mas aqui, pelo nome do magistrado, tem aqui Ferreira do Amaral Machado, que aparece a maior concentração de demanda, até o Oscar aqui embaixo, que aparece a menor concentração de demanda. E aqui tem, desistência, extinção, improcedência, procedência, processos. A gente conseguiu identificar que nessas 2 comarcas específicas, quase que 100% das demandas estavam sendo procedentes.
que era até uma coisa que, para o restante do Rio de Janeiro, era uma coisa que não tinha fundamento nenhum, porque todas as outras comarcas, praticamente, essas decisões eram de improcedência. Nós identificamos essa lide temerária desses advogados ofensores que centralizaram essas demandas nessas duas comarcas específicas que estavam tendo procedência, e a gente, através de um despacho, né, com o uso de dossiê e também envio de e-mails para julgamentos em bloco dessas demandas, nós conseguimos ter um resultado realmente espetacular. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui os dados da comarca de Itabapoana. Nós tivemos, dos 2.074 processos, 1.018 de desistência. O advogado pediu desistência quando viu que não tinha mais como ir adiante com aquela lide temerária. 746 processos improcedentes e extinção com ou sem resolução de mérito, 298 processos e apenas uma procedência. Itaperuna foi 100% de procedências, 330 casos, mudança de condenação em 226 casos e a elevação de improcedência de 7% para 93%, além de frear as novas ações. Então, a gente usou tecnologia para receber o dado, tratar o dado, criar a estratégia, usou o Visual para facilitar a comunicação daquela informação para o magistrado, e isso gerou o quê? Isso se reverteu em resultado. A própria magistratura envolvida ligou para a empresa, parabenizando a atuação do escritório pela utilização do Visual, de informação clara, baseada em documentos. Isso foi uma coisa que, para nós, foi um divisor de águas, porque foi a partir desse caso que a gente decidiu fazer um processo inicial de implementação dentro do escritório. Coutinho, você quer acrescentar alguma coisa? O Coutinho, inclusive, foi o sócio que, na época, ele liderava a área de energia e participou ativamente desse trabalho construtivo, desse fluxo aí de Visual com tecnologia. Eu queria que você fizesse algum comentário, Coutinho, pode ser? Claro, pode sim. Boa tarde a todos e todas. Daniel, você falou tudo. Foi bastante interessante, foi realmente um case de sucesso. Eu gostaria dessa ponderação somente fazer uma sinalização. Foi até uma provocação do Dr. Fábio, que nos fez refletir bastante sobre o assunto, né? Sobre a possibilidade do Visual Law e da tecnologia serem excludentes, né? A gente fala aqui de tecnologia, de uso de robô, de uso de ferramentas que talvez fossem de acesso apenas a um pequeno grupo ou a grandes escritórios, tá? E a gente gostaria de reforçar que não, tá? Inclusive, nessa nossa apresentação, a gente, inclusive, faz algumas ponderações, trazendo alguns exemplos de grupos de estudos, materiais disponibilizados gratuitamente, tá? Nós, pela ESA, inclusive, agora falo não somente pelo Urbano, mas também falo pela ESA, a gente tem realizado cursos gratuitos, lives gratuitas, ensinando como utilizar o Visual Law de maneira estratégica. E o mais importante, né? Daniel, como bem disse, foi um grande defensor do uso do Visual Law de maneira expansiva no escritório e que, de fato, a organização e o uso e o auxílio de profissionais na área auxiliaram para essa difusão. Mas a gente começou de maneira bem tranquila, né, Daniel? Assim, sem nenhum especialista externo no assunto, né, de Visual Law. E gerou esse case de sucesso. Então, foi, de fato, manuseando o Word, manuseando o Canva, se inspirando em alguns outros exemplos, que a gente tornou isso viável. Mas reforçando, de fato, a ferramenta Power BI, ela tem sido essencial para essa nossa atuação e tem facilitado essa nossa atuação juntamente com os magistrados para ir fazendo essas ponderações, a gente tendo uma análise crítica da carteira para visualizar onde que a gente está com maior probabilidade de perda, com maior probabilidade de ganho. Inclusive, isso tem facilitado a confecção de recursos, porque a gente tem visualizado recursos paradigmas e aí a gente utiliza isso, decisões paradigmas, e a gente utiliza isso de maneira bastante clara nas nossas petições, e esses números têm sido fundamentais para essa finalidade, né, Daniel? Então, esse gráfico, eu sou apaixonado por ele, esse gráfico de Bom Jesus de Itabapoana simplesmente corrobora a importância dessa percepção mais precisa de dados, né? Os magistrados realmente ficaram muito felizes porque eles estavam preocupados com o aumento excessivo de ações nessa comarca, né? Eles não estavam dando conta
E a partir do momento desse estudo, em que a gente trouxe a companhia para despachar mais precisamente com dossiês e explicar a situação, isso facilitou o entendimento dos magistrados sobre a matéria, porque era algo novo, eles não tinham visto ainda aquilo dali naquela quantidade, e com aquele tipo de matéria e ponderação. E aí, após essas conversas, eles mudaram o entendimento, conseguiram ter uma visão mais clara do objeto dessas ações, e a gente conseguiu mudar esse perfil aí mais agressivo de ações manejadas por esses advogados. O Coutinho, só para fechar esse slide, tocou num ponto importantíssimo. Acho que essa deve ser a forma da advocacia se relacionar com a magistratura. Nós tínhamos uma situação pontual em 2 comarcas, a vara praticamente ficou refém desse crescimento de demanda, o cartório passou a funcionar em torno disso, e através de uma comunicação eficiente entre escritório e magistratura, um trabalho construtivo, aqui não se fala em parcialidade, mas sim em busca da verdade, se mostrou que ali estava acontecendo e resolveu o problema. Tanto resolveu o problema para a companhia, que inclusive chegou a questionar a permanência, né, da distribuição de seus serviços em determinada região, como também resolveu o problema do próprio cartório judicial, que estava sendo vítima ali de uma lide temerária partindo de 3 advogados ofensores. Eu acho que esse é uma grande mensagem que se passa, que sim, é possível fazer uma comunicação eficiente, se construir na advocacia com a magistratura. Vamos lá, então, implementação. Tá? Implementação, como disse, surgiu desse caso paradigma. A gente viu que, a gente tem tecnologia, a gente tem investimento maciço, a gente tem uma área de inovação, a gente utilizou o Visual Law de maneira amadora, a gente precisa trazer consultores externos para nos ajudarem nesse processo. Então, primeiro, o que foi feito foi uma definição de um propósito. A gente quer que esse case na área de energia seja ampliado para todo o escritório? Sim. E aí foi quando eu assumi essa missão de coordenar um grupo de trabalho dentro do escritório, um grupo bastante heterogêneo. Eu deixo até a sugestão para a escola, que se vocês já não têm um grupo de trabalho e pretendem criar, que ele seja o mais heterogêneo possível, que ele possa ter a participação de desembargadores, servidores, juízes de comarcas distintas, porque o destinatário final, o jurisdicionado que está lá no interior de Pernambuco, é diferente do jurisdicionado da capital, enfim, tem que haver uma heterogeneidade de pessoas para poder esse trabalho ser fiel. E a gente pegou esse case da área de energia e eu saí atrás de uma pesquisa nacional de empresas especializadas no assunto. Nós primeiro ouvimos a Ana Paula Holtz, ela é fácil também, é um nome fácil de ser encontrado na internet, mas, Matheus, eu também tenho um contato dela, certo? Ela deu 2 palestras para nós dentro do escritório, mas a proposta dela era mais de um acompanhamento de mentoria, que não era muito o que a gente queria como uma necessidade imediata. E depois surgiu o contato com a empresa Vila, com 2 L's, capitaneada por um grande amigo nosso, parceiro nosso, que é o Alexandre Zavaglia, também muito conhecido na área de tecnologia no país. E a empresa Vila foi a empresa escolhida para fazer esse acompanhamento profissionalizado, especializado sobre o Visual Law. Nós apresentamos esse tema, né, esse case da área de energia, e eles começaram a trabalhar em cima dessa tese jurídica para trazer conceitos especializados que nós não tínhamos, certo? É muito importante ouvir também o termômetro de partes envolvidas. Nós elegemos um cliente do escritório, que a gente tinha uma maior aproximação, um cliente bancário, em onde a gente passou a fazer reuniões semanais para ouvir a opinião dele sobre aquelas estratégias visuais que estavam sendo utilizadas. Muitas das sugestões partiram desse cliente para depois a gente implementar para outros clientes da carteira. E a gente passou a criar um padrão de banco de dados. Essa é uma parte dispendiosa, porque aí você envolve todas as lideranças do escritório e todas as pessoas envolvidas de quem redige a petição ali como produto final de um escritório de advocacia. Então, nós temos hoje um grupo de trabalho de Visual Law que se reúne todas as semanas, nas quartas-feiras, para poder trazer casos concretos, para ver se o padrão está sendo respeitado, sempre com um acompanhamento de uma empresa especializada, para saber se a gente está fugindo de um padrão visual que a gente quer implementar como escritório. Esse foi, basicamente, o fluxo que foi feito dentro do escritório, mas posso concluir aqui como uma informação de muita relevância.
Não adianta você criar um grupo de trabalho heterogêneo, não adianta você fazer esse trabalho de monitoramento, esse trabalho construtivo com os líderes, de pegar uma informação textual, essa informação textual, eu vou transformar no elemento visual, não vou deixar como informação textual. Não adianta você fazer um trabalho de correção, né, de quando você está fugindo do padrão, junto à área específica, se as pessoas não forem capacitadas, não foram treinadas para isso. Então, a gente perde para ganhar muito tempo em treinamento para qualificar as pessoas. Coisas até simples, como, por exemplo, você usar a própria ferramenta do Word, que a ferramenta do Word tem um mundo de opções, de alternativas de utilização de Visual que nós não conhecemos, nós não fomos treinados, capacitados para isso. Mas que até mesmo você, aprendendo com vídeos do YouTube, como usar um Word, você pode, assistindo vídeos do YouTube, fazer uma proposta diferente de comunicação visual numa decisão, numa petição, dentro de um processo, certo? Então, o treinamento e o comprometimento do time, principalmente do grupo de trabalho, nesse processo de implementação e padronização é fundamental. Estou trazendo aqui para vocês... Daniel, oi. Se me permite só uma complementação, a AGU também está rodando assim, tá? A gente fez debates recentes com eles e eles também disseram que rodam nessa formatação de trabalho, em que eles têm um grupo, pessoas de referências, tá? E que as pessoas que estão querendo utilizar criam modelos, submetem a uma revisão e aí depois isso é expandido para aplicação, tá? Então, acredito que, de fato, esse é um bom formato e, sem sombra de dúvidas, o grupo heterogêneo ele é essencial para fazer isso ter eficácia e eficiência. Né? O nosso grupo de trabalho, por exemplo, ele tem coordenadores da área trabalhista, civil, consumidor, uma pessoa do marketing, uma pessoa da área de inovação, 2 pessoas da área de qualidade e 3 legal designers externos. Né? Só para você ver que é um grupo, de fato, bastante heterogêneo. Aqui, senhores e senhoras, aqui nós temos exemplos de elementos visuais do nosso banco de dados que foi contratado pela empresa Vila. Aqui são exatamente elementos visuais que nós utilizamos em nossas petições. Então, temos aqui os principais: fluxogramas, vídeos, ícones, infográficos, bullet points, QR codes, gráficos, storyboards. E aqui eu trouxe apenas por amostragem infográficos, fluxogramas e vídeos. Inclusive, a pesquisa do Bernardo revelou que os elementos visuais mais utilizados nos escritórios são fluxogramas, links e gráficos. São os 3 elementos principais mais utilizados e mais aceitos pela magistratura. O vídeo, por exemplo, ainda há uma resistência muito grande de ser utilizado. Eu vou falar sobre isso ainda. Mas infográfico você pode utilizar para apresentar estatísticas ou dados de um magistrado que desconheça. Infográfico pode ser utilizado, por exemplo, numa operação de um processo fabril, né? Para narrar fatos em ordem cronológica, para realçar semelhanças ou diferenças em recursos, caso paradigma, caso concreto. O fluxograma ele pode ser utilizado para ilustrar a variedade de recursos existentes em um mesmo processo, para explicar o funcionamento de empresas, organizações ou sistemas, né, como é a estrutura organizacional de uma empresa. Um fluxograma pode ser usado para isso. Ou para delinear a responsabilidade de clientes, por exemplo, nos processos de corrupção. O Ministério Público usou bastante a demonstração visual por fluxograma, como era um processo de corrupção envolvendo autoridades e empresas envolvidas. E o vídeo, eu tenho visto muito por aí para ser utilizado para sintetizar os pontos principais de um caso. Aliás, teve um caso em 2017, que foi repercussão nacional, de um advogado que, ao distribuir petição inicial, usou um QR Code para despachar com o juiz lá um vídeo de 2, 3 minutos. Nós fazemos isso no escritório, principalmente para despachos memoriais. Nosso sócio aqui presente, Isaías Bezerra, é quem grava os vídeos aqui no escritório para ser utilizado nas nossas petições. Mas o vídeo também pode ser utilizado para explicar teses ou argumentos que normalmente exigiriam diversas páginas. Ou substituição da transcrição da prova oral. Hoje, na pandemia, tudo é gravado, né? Então, você pode usar ali um trecho de uma audiência que tem uma confissão da testemunha, uma confissão de uma parte, desde que esse trecho também esteja acompanhado da gravação integral, até por uma questão de legalidade da prova, para não dizer que você está cortando um trecho para induzir o magistrado a erro, mas é utilizado para dar um destaque numa fala, por exemplo, de confissão, como acontece muito em audiências trabalhistas.
Tá? Se alguém quiser me interromper, viu, Matheus, fique à vontade, eu vou tentar acelerar isso aqui para a gente respeitar o tempo, tá bom? Temos outros elementos visuais. Aqui temos... Olha, também pegar uma aguinha de coco enquanto eu faço a pipoca. Temos aqui um banco de dados, que é o mapeamento geográfico. Isso aqui a gente usa muito para demonstrar alguma informação por região, tá? Isso a gente utiliza demais, esse mapeamento geográfico. Temos aqui também os ícones. Nós só usamos esses ícones aqui, tá? São 12 ícones que também foram objeto de construção lá com a empresa Vila. Todos eles têm uma destinação específica e um lugar específico nas petições. Por exemplo, para um contrato, a gente usa um aperto de mão, que é um símbolo universal de fechamento de negócio. Um símbolo aqui para utilizar para a área de energia. Cada ícone desse não é usado a critério próprio de quem redige a petição. Ele tem uma destinação específica, uma lógica específica para aquela informação que você quer chamar o destinatário final para ter atenção sobre aquela determinada informação. Certo? Usamos também quadrantes, né, de informações, tutoriais, gráficos. Usamos também Daniel, aqui... Oi. O mapa a gente também tem utilizado como repositório de decisões, em que você clica no estado e aí abre o banco de decisões daquela localidade. Então, Perfeito. você tem decisões de referência daquele objeto, daquela localidade, tá? Lembrando a todos que esse banco de dados a gente construiu exatamente para servir como parâmetro e referência para que a gente tenha um padrão, tá? Então, a gente tem esses bancos de dados, os grupos de estudo analisam a petição e verificam quais desses bancos de dados podem ser empregados nessas peças, né, Daniel? Isso. E nós temos aqui, seguindo cronograma, né? Quando você quer passar a informação textual de forma... como, de fato, cronologicamente os fatos aconteceram, o processo, o fluxo aconteceu. Podemos usar quadrantes também para fazer comparativos do ano anterior para o ano vigente, usando a informação lado a lado aqui de texto, né, onde tem maio de 2018, por exemplo, maio de 2019. Então, são coisas que você gastaria 4, 5 laudas para poder passar uma informação que um elemento visual desse traria para você a informação que você precisa compreender apenas através de um elemento visual. Para terminar aqui o nosso banco de elementos visuais, a gente também tem a modalidade lista, a modalidade também mapa mental. Pronto. E aqui os bancos de elementos de lista e mapa mental. Você quer fazer mais algum acréscimo, Rodrigo, para eu passar aqui para o próximo, a terceira e última etapa da apresentação? Posso seguir? Perfeito, Daniel. Sem nada a acrescentar. Matheus, se não quiser, a gente não precisa ninguém anotar, a gente pode disponibilizar a apresentação para vocês, tá? Mas a gente trouxe aqui os principais portais que facilitam muito o trabalho do designer, né? Da pessoa que quer, mesmo que não seja um designer, mas da pessoa que quer conhecer sozinho, ser autodidata no tema. Quem quiser estudar aí para a internet, eu, pelo menos, eu tenho aprendido mais do que a informação que está sendo passada aqui para vocês. Não sou especialista no tema, tenho estudado bastante, tenho participado de vários ambientes, grupos de estudos, porque me interesso pelo tema, pela missão que me foi dada dentro do escritório. Mas quem quiser se desafiar para ir para a internet, para buscar ferramentas que facilitem esse trabalho de construção do Isolol, nós temos aqui alguns modelos. Por exemplo, o Pixels, ele serve para você fazer fotos profissionais e vídeos inteiramente gratuitos, tá? Tem esse The Known Project, que você vai ter aí um banco de milhares de ícones aí que você pode utilizar. O The Colors, que você tem a utilização de paleta de cores, onde tem uma harmonização de cores. Aliás, nós como escritório, não sei, vocês vão perceber quando eu mostrar uma apresentação de uma petição nossa aqui, nós optamos por paleta de cores mais discretas, mais sóbrias, compatíveis com a advocacia, pela qual, inclusive, nós temos um código de ética, um regramento próprio que nos determina atuar com sobriedade, com moderação. Mas eu tenho visto exemplos aí, não vou passar a minha opinião pessoal, porque isso é uma questão muito de gosto particular, não sei se vocês, magistrados, já tiveram a oportunidade de acompanhar, mas a gente tem visto petições muito coloridas, com figuras muito extravagantes, né, com formato de revista, que às vezes não, na maioria das vezes, em vez de você facilitar a compreensão do magistrado,
você, na verdade, tem um efeito reverso. Você faz com que o magistrado ele não tenha interesse em fazer a leitura da tua peça, porque ela está tão poluída de informações visuais e cores que faz com que a dificuldade seja natural. Tá? Não sei se alguém de vocês já pegou alguma petição de um escritório nessa conotação, mas a gente tem visto pelos especialistas que não se Eu deve... percebo, Daniel, na pouca experiência que a gente recebe pouco ainda de Visual. Às vezes o escritório quer utilizar as suas cores no uso do Visual e não necessariamente aquilo cai bem. Então, às vezes o logotipo do escritório e as cores do escritório, ele reproduz aquilo no que ele usa de Visual e às vezes a cor não favorece. E é o que você falou, falta conforto visual. Então, A palavra certa você é vai essa. ler aquilo e não é uma leitura agradável, você acaba passando ali. Eu estava até... agradeço a palavra, conforto virtual, é exatamente isso, Matheus. Eu até, assim, não quis, por uma questão ética, não trazer alguns exemplos aqui, né? Mas a gente viu aí em grupos de estudo que tem algumas coisas que são, do ponto de vista da advocacia, bastante questionáveis. Não sei se é uma tendência, eu espero que não. É uma questão de você querer optar por uma comunicação elegante ou uma comunicação extravagante. Outros portais aqui, ó, o Pix, desculpa, outros Daniel, portais... Oi, se me permite, vai. todos os ícones e imagens estão em domínio público, tá? Então podem ser utilizados tranquilamente. E essa questão da paleta de cores ela é muito interessante. Se você tem, de fato, o logotipo do escritório com determinada cor e você quer seguir mais ou menos aquele padrão, você joga nesse site que ele vai dar cores alternativas mais fáceis, tá? Mais tranquilas, mais leves. Então, esse é o X da questão. E outro ponto interessante é sempre bom submeter a peça, ao decisório, com o Visual para análise de uma pessoa que não é especialista na área. E aí é importante ouvi-la. E se ela disser em algum momento que não entendeu o Visual ou que não está entendendo por que aquilo ali foi inserido, elimine. Visual ele tem que ser usado com muita moderação e de maneira muito objetiva e assertiva. Se está a mais, está tirando foco do texto, elimine, porque isso vai deixar sua peça mais prolixa. E essa não é a ideia do Visual, né? Outros portais aqui, o do próprio Bernardo de Azevedo, que é quem está encabeçando essas pesquisas com a magistratura. O Minimiza Apresentações, então você consegue fazer encurtamento de informações, de hiperlink, enfim. O Pinterest. São portais aqui que, para quem é estudioso, quem é curioso, queira se aventurar, a gente deixa aqui como sugestões. Agora vamos já para os finalmente, viu, Matheus? Me desculpe que eu já estou com 30 minutos aí, eu sei, mas eu vou tentar, nessa parte aqui, mostrar o que é que a gente utiliza dentro do nosso escritório na prática. Tá? Aí é um modelo concreto, já utilizado em vários clientes do escritório, modelo de contestação, na área civil. Tá? A área trabalhista, a gente começou o processo de implementação agora. A gente passou por um processo de reformatação das 64 teses trabalhistas que lidamos dentro do escritório. Elas estão passando por um processo de enxugamento de 30, 60 laudas para 10, 15 laudas. Esse é um trabalho, inclusive, aí do Isaías, junto com Carla e todos os líderes trabalhistas. É um desapego, a gente fala muito essa palavra, vamos desapegar, vamos passar a informação direta, objetiva, como ela tem que ser. A magistratura pede isso para nós. Tá? Mas é uma linguagem amigável, uso de links e QR Codes, sumário de defesa, vídeos da série Carol Explica. Eu vou falar sobre cada um deles bem rápido. Aqui nós temos o uso da One Page Report. Isso aqui, senhores e senhoras, é uma grande inovação que teve uma aceitação muito grande por parte da magistratura civil estadual, principalmente naquelas demandas repetitivas de juizados especiais. Essa segunda página da contestação convida o magistrado a entender toda a petição em apenas uma página. Certo? Ela tem aqui a narrativa dos fatos principais, a realidade dos fatos e da nossa tese, a nossa defesa, e aqui ela tem um sumário remissivo, onde o magistrado, ao clicar aqui em hiperlinks, ele vai para uma prova material, ele vai para uma decisão jurisprudencial paradigma, ele vai para uma preliminar. Quer dizer, ele tem aqui abaixo os requerimentos finais. Quer dizer, o magistrado, através de uma única página, ele pode ter as informações principais e relevantes que ele precisa para ter o seu livre convencimento motivado. Então, essa One Page Report, eu acho que a doutora Carla deve falar sobre isso.
é uma proposta que eu estou percebendo na magistratura trabalhista. Doutor Francisco de Assis, aqui na Paraíba, na 2ª Vara de Campina Grande, doutora Carla também, que é uma proposta de uma one-page report de uma decisão trabalhista direcionada para o jurisdicionado que não tem o conhecimento jurídico adequado para entender uma decisão fundamentada. Ele vai ter ali numa página a compreensão do que ele precisa. Então, a one-page report foi uma estratégia de visual law implementada pela empresa Vila, que a gente vai adotar em todas as nossas áreas jurídicas do escritório. E aqui, ó, eu já falei sobre ela, estou dando um destaque maior aqui para mostrar uma defesa da área de energia. Está vendo aquela questão do ícone, infraestrutura e energia. Essa é o One Page Report. Aqui nós temos também o QR Code e link para vídeos explicativos. Nós temos um programa de vídeo chamado Carol Explica. Carol é o nome da nossa inteligência artificial. Então, a gente tem colocado, através de QR Codes, vídeos explicativos sobre o fato gerador envolvido no processo. Então, o magistrado, ele tanto pode direcionar o seu celular para o QR Code, ou ele pode, se preferir, clicar num link para abrir o mesmo vídeo. Carol Explica, um vídeo curto de 2, 3 minutos, vai explicar o que é, por exemplo, o empréstimo consignado envolvido naquele processo. Nós temos percebido, e talvez seja o caso de ouvir vocês também, magistrados e magistradas, a pesquisa de Bernardo de Azevedo, inclusive, revelou isso. Há uma resistência da magistratura até pela dificuldade de ter um trabalho a mais, de ter que pegar um celular, de focar a câmera, abrir no celular, e também ser um ambiente externo, talvez não protegido, que possa gerar alguma espécie de invasão. Nós temos um caso de um tribunal, acho que do sul do país, que houve uma invasão que parou o judiciário ali, trazendo colapso para aquele judiciário. Então, o QR Code ainda e os próprios tribunais também não investem, pelo menos a informação que eu vi em grupos de estudo, não investem para que essa proteção ela seja adequada. Então, acaba que o magistrado tenha 2 tipos de resistência, um trabalho a mais e também a questão da proteção, que ele fica vulnerável. Foi por isso que a gente colocou sempre o QR Code com um link, para que o magistrado não precise pegar seu celular, apontar para o símbolo e abrir no celular. Ele pode também clicar no link. Existe isso mesmo, Matheus? A escola já conversou sobre isso? Existe alguma resistência mesmo da magistratura em relação à utilização do QR Codes? Eu nunca recebi petição com QR Code. Pessoalmente, eu tenho uma resistência minha, que acho que eu sou um pouco vintage, e quando tem que usar algum recurso que eu preciso clicar, talvez isso que você falou faça muito sentido. O link na própria petição facilita para que você consiga chegar ao vídeo. Usar um aparelho para acessar, eu acho que dificulta, até mesmo a concentração de quem está lendo a petição. Mas isso é uma impressão minha, certo? A minha, para contribuir aí, Matheus, a minha resistência aí, falando um depoimento pessoal, assim como você, nessa simplicidade aí, é ficar mudando de sistemas, ficar mudando de mídia, é uma coisa que a mim dá muita rejeição. Ou seja, num determinado momento, eu tenho que parar o trabalho para pegar um telefone, certo? E a partir dali ler através de um telefone, fazer uma série de manobras para poder, certo? E aí esse exercício, né, de ficar mudando de sistema, ele complica, né, aquilo que a intenção é simplificar, né? Então, se a intenção é ter, vamos dizer, como você falou na primeira página, todo o resumo da situação, quando você fica mudando, porque aí você sai, bota QR Code, aí depois você abre link de outra, né, de uma página, depois você abre vídeo, depois você ficar pulando de uma coisa para outra, eu pelo menos acho que é muito difícil. O QR Code, pelo menos eu teria, aqui eu nunca tive nenhuma experiência, mas eu sei que eu teria bastante dificuldade com essa situação daí, né, de ter que pegar um telefone, apontar na tela, esperar o documento abrir para ler no telefone, é que piorou. Ainda mais estou ficando velho e cego,
Aí eu não vou ler mesmo. Eu acho, Daniel, Matheus, se me permite, Matheus, Pode, boa tarde a todos e aos palestrantes, especialmente. O que eu tenho visto na prática são petições com hiperlinks de vídeos, ou então de arquivos de MP4, de áudios. O que aí evita, né, o manuseio de um segundo, de um telefone. Isso aí a gente tem visto muito, inclusive, agora eu me deparei com vários arquivos de vídeo, de áudio, tudo depositado em pendrive na Vara, na Secretaria da Vara. Eu pedi para que fosse colocado no Google Drive e disponibilizado o link para as partes, até porque evitava que a parte que a prova tinha sido produzida em contrário tivesse que se deslocar até a Vara para pegar aquela mídia física, levar para o escritório, enfim, facilita tudo. E a gente está se livrando dessas mídias que ficam depositadas ad eterno na secretaria, né? Então, é mais assim, na prática, é isso que eu tenho visto. Um código dessa forma eu ainda não vi, não. Regra geral, Lucas, o que os especialistas nos orientaram, tá? O QR Code jamais deve ser usado como informação relevante ao processo, informação principal, porque corre o risco de quê? Do que acabamos de conversar, do juiz não ler. E é um processo que ainda não foi regulamentado, a legislação ainda não regulamentou a utilização do QR Code. O que é que a gente tem usado o QR Code dentro do nosso escritório? A gente tem usado os vídeos explicativos, que é uma produção interna do escritório, que é um programa Carol Explica, não é um link do YouTube, não é um link que te leva para uma plataforma externa. É um vídeo produzido por uma empresa especializada que faz esse programa Carol Explica. A gente tem utilizado o QR Code para repertório jurisprudencial. Mas, Daniel, você falou que repertório jurisprudencial você não deve usar como informação acessória. Exatamente. A gente coloca 2 decisões jurisprudenciais paradigma e coloca um QR Code ao lado para dizer, magistrado, se você quer mais jurisprudência sobre essa matéria, clique aqui no hiperlink ou aponte sua câmera para o QR Code. Eu tenho a jurisprudência principal, como informação textual, mas tem um QR Code ou um hiperlink que leva o magistrado para ver um repertório jurisprudencial. E a gente tem utilizado também para chamar a outra parte para fazer um acordo. Quando você liga lá, aponta a sua câmera ou clica no link, ele já entra com uma célula de acordo do escritório, porque antes daquele processo ser levado para impugnação, para uma audiência, a nossa tecnologia já apontou que aquele processo tem que fazer acordo. E aí a gente já usa a opção de chamar a outra parte através do QR Code para fazer acordo direto com a nossa plataforma de acordos com nossos profissionais. É o que a gente tem usado normalmente aqui dentro do escritório. Tá? Vou correr, Matheus. Vou só pedir licença, já de antemão pedir desculpa, se a gente puder já encaminhando a conclusão, porque tem a fala da doutora Carla. Vou encerrar agora. Para não estender tanto. Já pedindo desculpa à doutora Carla, o advogado fala muito. Subsídios incluídos diretamente na peça, tá? A gente plota na própria peça as informações que são recebidas do cliente. Às vezes, por exemplo, uma fraude de empréstimo consignado, a gente coloca a demonstração de leitura facial ou de um contrato de adesão a um cartão, mostrando que foi a própria pessoa que solicitou aquele cartão, está lá a prova com a própria face de quem solicitou. Muita gente diz que não solicitou, quando vai, a gente mostra que foi a própria pessoa. Nós temos aí também o uso de fluxogramas e quadrantes para poder dar destaque à informação textual, tá? Temos aí uma redação muito mais objetiva. Você veja, a parte do mérito é reduzida a isso aqui, ó. O que é que o autor fala em 3 letras, A, B, C, e o que é que a gente defende em 3 letras, A, B, C. E alguns ícones e quadrantes utilizados aqui para melhorar a informação para o magistrado. Ó. Aqui você pode clicar no hiperlink para ver repertório jurisprudencial, como eu falei. Temos o tribunal caminhando, os tribunais caminhando para isso. Aí está a decisão do TRT da 13ª Região, doutor Francisco de Assis, saiu até uma reportagem sobre isso. Ele mostra em uma página resumo da sentença, argumentos do trabalhador, argumentos da defesa, pedidos atendidos e não atendidos, pagamentos adicionais, infográfico sendo utilizado pelo STF. Essa aí é a decisão da doutora Carla, que vai falar sobre essa proposta aí hoje. A gente trouxe aqui, a gente não vai falar sobre ela, vai deixar para que a doutora Carla explique para nós como foi essa experiência, como foi a repercussão. E alguns exemplos aqui até me permitam um pouco chamativos, não sei se a proposta
passou por um estudo prévio para a informação que é para o destinatário final, que é o jurisdicionário, mas tem um uso de cores aí, tem um uso de ícones um pouco não convencionais, vamos dizer assim, mas utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho, acho que da 3ª ou 8ª região. Não estou conseguindo ler aqui. Sugestões de leitura, quem quiser também, além de verificar nos portais vídeos e os portais que a gente anunciou aqui, esse é o livro do momento, está disponível na plataforma da Amazon. Eu vi hoje, está R$ 178. É um livro realmente que, para quem quer conhecer mais sobre o assunto, deve adquirir essa obra aqui, Legal Design. Obrigado, Matheus. Desculpa aí pelo prazo ultrapassado aí, mas é porque a gente se dedicou a trazer um bom conteúdo para vocês aí, para trazer essa informação sobre Visual e espero que a gente tenha, como escritório, contribuído com o tema. Foi excelente, Daniel. Eu que agradeço, Daniel e Rodrigo, pela fala. Nós voltaremos a falar depois de doutora Carla. Doutora Carla, fique à vontade para trazer suas considerações sobre o tema. A palavra está com a senhora. Cumprimentando a todos e a todas e dando uns parabéns para a exposição do Dr. Daniel, do Dr. Rodrigo. Eu gostaria de acrescentar que eu não vejo muito, já vi muitas palestras sobre o tema, mas eu não vejo muito comentando sobre a importância, eu vejo a advocacia aplicando, e merece os parabéns, a importância que tem a atuação da advocacia usando todos esses recursos, no sentido também da cooperação. Porque quando o escritório de vocês faz isso, na verdade é um exercício de responsabilidade social e de solidariedade. Porque na hora que é objetiva para o julgador a análise daquele processo, vocês estão nos dando tempo para analisar também outros processos, né? Então, contribui para a melhora da prestação jurisdicional. Muito obrigada pela colaboração, meus parabéns. E eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui para conversar com vocês. E parabenizar também por essa iniciativa. Matheus me explicou um pouco no início o que é esse grupo de estudos, uma iniciativa maravilhosa, né? Eu vejo aqui a preocupação na melhora da prestação jurisdicional. Deixa eu apresentar para vocês. Pode me dizer quando eu estiver apresentando? Já está aparecendo, cá. Certo. Pronto. Deixa eu pular um pouquinho. Bom, tudo começou, né, esse novo desafio. Na pandemia, a gente teve que fazer essa adaptação. E a pandemia trouxe para a gente muitas experiências boas, né? Experiências que a gente pensou que seriam provisórias, mas que vieram para ficar, inclusive, como uma política permanente, como as audiências telepresenciais, o balcão virtual, uma nova forma de edição de alvarás eletrônicos. E na nossa vara, na 13ª Vara do Trabalho, nós tivemos uma experiência para desafogar a pauta, pela dificuldade que nós tivemos pelo tempo de paralisação, do uso do WhatsApp como um recurso para conciliação. Com esse recurso, toda a negociação acontecia pelos grupos de WhatsApp, dos quais eu participava, e ao final da experiência nós fazíamos, quando todo mundo já tinha chegado a um termo, nós fazíamos um resumo das cláusulas para que as partes analisassem o que foi conversado, aprovassem ou não. Então, o meu assistente fez uma sugestão de a gente usar esse recurso do Visual Law, que nós já tínhamos estudado um pouco, dentro de maratonas para a instalação do Laboratório de Inovação do TRT da 7ª Região. Ele sugeriu e nós fizemos uma primeira experiência. Então, pelo resumo, a gente colocava para as partes que elas analisassem o que havia sido conversado e assim elas dissessem se concordavam ou não, e a partir dali a gente homologava o acordo sem a necessidade de nenhuma petição. E a resposta das partes foi muito rápida, elas concordavam
e a gente já homologava rapidamente. Então, veio a sugestão de que nós passássemos a fazer isso também nas sentenças. Foi uma sugestão também do meu assistente. E nós, então, fizemos a primeira experiência nas sentenças. Teve aquela que já foi apresentada aqui, e aí nós passamos a experimentar, discutir, analisar. Na nossa primeira experiência, a primeira sugestão tinha como título sentença visual. Eu já fiquei um pouco preocupada, porque eu fiquei pensando, vamos pensar que essa é a sentença. E, na verdade, a gente faz um resumo da sentença, porque nós temos todo o normativo. Então, a gente faz a sentença completa, coloca nos autos e acrescenta o nosso resumo. Então, para que não tivesse nenhuma dúvida, não tivesse embargos de declaração com relação àquilo, nós modificamos o modelo já desde o início e colocamos como resumo da sentença. Isso para deixar muito claro, porque teve uma repercussão grande com relação à notícia que o Bernardo publicou. A nossa sentença ela não é substituída por esse resumo, é um acréscimo. E aí nós fizemos esse trabalho de pesquisa, de cores, de espaçamento, de informação, com uma linguagem bem objetiva. E a resposta, principalmente dos advogados, foi muito positiva. Muitos advogados chegavam, iam ao balcão virtual e perguntavam se a gente ia utilizar em todas as sentenças. Disseram que melhorou o relacionamento deles com os constituintes, porque eles não passavam mais muito tempo explicando o julgamento. Inclusive, esse feedback com relação à questão até da relação de confiança do advogado com o constituinte, porque às vezes as pessoas ficavam assim, com o pé atrás, não entendiam muito o que o advogado estava falando, e ali ele estava explicando e mostrando de um jeito que a parte entendia. Então, talvez eu fale um pouco apressado, então vamos fazer... Ótimo, Carla. Vamos fazer uma pequena pausa para descontrair. Eu gostaria que vocês lessem e me explicassem qual é o problema nessa situação. Vocês conseguem ler a tirinha? Quem quiser pode falar. Muito bom. Alguém quer me dizer qual é o problema aqui? O que identificou? A linguagem não é, Carla, assim, né? A pessoa não entende o que é que aquilo significa, né? E acaba tirando conclusões equivocadas do que o juiz acabou falando, né? Tecnicamente, o juiz está todo certo, né? Ele não errou Exato. nada, ele usou os termos corretos, do jeito que está ali no CPC. Ele só não enxergou com quem ele estava falando. E aí, o Daniel já me poupou um bocado de tempo quando ele já mencionou a questão das alterações, das preocupações legislativas. Agora, vejam, o que chama a atenção é que essa questão da simplificação da linguagem não é uma novidade. A gente vê essa preocupação do CNJ há mais de uma década, né? Essa campanha de simplificação da linguagem, ela vem lá de 2009, né? Aquela questão do juridiquês, de abandonar o formalismo e considerar com quem você está falando, o tratamento com a parte. E eu lembro de uma entrevista, uma situação de uma senhora que aguardava um julgamento no STJ para saber se ela tinha, de acordo com aquele julgamento, ela podia perder a casa dela. E ela acompanhou o julgamento, rezando, e no final ela continuou olhando assim, sem entender nada, e na época era a ministra Nancy Andrighi, né? Que foi perguntar para ela se ela tinha entendido o que tinha sido julgado, e ela disse que não. E a partir daí, a ministra fez todo um trabalho, um projeto de simplificação da linguagem, e ela usava a tradução, ela fazia uma tradução, vídeos com tradução do julgamento para que as partes entendessem. Então, veja, eu trouxe uma citação para lembrar como é que era, 1748, o Montesquieu falando dos juízes boca da lei, né, e mostrando que essa preocupação do CNJ continua hoje. Ainda hoje,
a preocupação de afastar o juridiquês mais de uma década depois. Daniel já mencionou essa resolução do CNJ. E aí eu pergunto para todos nós, né? Porque nós somos muito rápidos de pensar, quando a gente pega uma petição de 100 folhas, nossa, que absurdo, por que os advogados fizeram isso? Mas a gente tem que olhar para a gente também, né? Então, para quem nós julgamos quando nós fazemos as nossas sentenças? Para um escritório, uma banca enorme de advogados, ou no momento que a gente está redigindo, a gente está pensando exatamente naquela pessoa que foi nos procurar, né? Que foi nos pedir para resolver o seu problema. Então, eu trouxe a mensagem da ministra Nancy, nessa campanha que ela fez pela simplificação da linguagem, e eu gostaria de citar rapidamente, porque eu acho a fala dela muito marcante, né? Ela diz: é necessário que se crie um mecanismo eficaz para explicar ao cidadão que, sem formação jurídica, o que efetivamente foi decidido. E, a partir daí, ela fez todo esse trabalho com os textos explicativos, mostrando as decisões para as partes, né? E ela tirou o 3º lugar nessa campanha pela simplificação da linguagem, e a gente precisa sempre trazer isso de volta, né? Porque, às vezes, é muito interessante, quando a gente estava falando sobre o retorno presencial, ano passado, no TRT da 7ª Região, nós tivemos várias reuniões da Matra, sindicato, e com pessoas também da área da saúde. E uma das sugestões era que tivéssemos fiscais de aplicação de medidas sanitárias, e que esses fiscais fossem revezados, não fosse sempre, a vara não ia escolher aquela pessoa, e sempre aquela mesma pessoa como fiscal, porque a gente tem uma tendência de acomodar. Então, o que aconteceu é que teve toda essa campanha pela simplificação da linguagem, 16 anos depois a gente volta, tem aquele... Até porque é o que a gente aprende na faculdade, né? A falar bonito nos valoriza, né? Valoriza, mesmo que nos prejudique. Outro dia eu estava numa audiência, era uma situação sobre intervalo de vigia noturna. E eu vi um advogado muito polido, falando sempre de uma maneira muito elegante, perguntando para as testemunhas: me diga uma coisa, meu senhor, tinha coffee break? E as testemunhas: não. E aí vinha outra testemunha e ele já ia perguntar: tinha coffee break? A testemunha muito categórica: não. Aí eu entendi onde ele queria chegar e eu disse: meu senhor, me diga só uma coisa. Tinha uma paradinha para merenda, cafezinho? Aí ele: tinha, a gente ganhava café com pão, parava, conversava, tudo era uma questão de como falar. E a empresa ia acabar sendo condenada por conta dessa situação, de falar bonito na audiência. Na minha pesquisa, eu vi esse projeto também de 2006, da deputada Maria do Rosário, que tramitou na CCJ da Câmara, nessa mesma época da campanha da simplificação de linguagem. Ela sugeria uma alteração no CPC de 73, no artigo sobre sentença, sugerindo que o dispositivo fosse reproduzido e enviado para a parte em linguagem coloquial, de uma maneira que pudesse ser entendido por qualquer pessoa do povo. Veja, o que ela fala no parágrafo 3º dessa reprodução coloquial a ser enviado para o endereço pessoal foi o que impediu que o projeto fosse aprovado, né? No final, teve um substitutivo e só se decidiu que o dispositivo deveria ser feito de uma maneira entendível, né, para não gerar mais trabalho para as unidades. Então, o que a gente está fazendo agora é basicamente o que tinha sido sugerido 15 anos atrás, né? Agora com essa preocupação, vamos retomar essa situação e focar no nosso jurisdicionado. Eu gosto muito dessa citação também, aí é de um livro de apresentações. Ele diz: elaborar uma apresentação sem levar o público em consideração é como escrever uma carta de amor e endereçá-la a quem interessar possa. Então, mais uma vez, é para nos lembrar quem vai ler a nossa sentença. A pessoa mesmo que vai ter a vida mudada
quando ela lê a nossa sentença, que vai ganhar ou perder. Então, referência para mim, para os meus estudos, né, sobre essa questão do Visoló, Margaret Hagan, ela fala, e nesse ponto eu nem vou repetir, porque o doutor Daniel já explicou bastante, já fez uma bela introdução sobre a questão do legal design, a proposta de abrir o mundo, de acessibilidade, de trazer de uma maneira entendível, inteligível para o nosso público o direito, né? E ele já explicou também que o visual law é somente uma das maneiras, né? Um dos ramos do legal design. E embora seja algo assim, em tese, alheio à nossa realidade, né? A gente acostuma a estudar direito, a estudar processo. Nós, como gestores, né? A gente tem que ter essa preocupação como comunicadores, por mais que seja difícil, de ampliar a nossa visão, né, a nossa perspectiva, e nesse ponto, esse grupo de estudos eu acho uma iniciativa preciosíssima, uma contribuição muito valorosa. Então, essa sua preocupação de trazer esse tema de acessibilidade, essa nova maneira de comunicar, pode trazer uma mudança bem radical e bem valorosa para esse tribunal. Então, a Margaret Hagan, quando ela fala dessa questão do legal design, ela traz uma proposta também do estudo do direito, disso tudo ser considerado também no estudo do direito, e nós teremos, ano que vem, uma reformulação dos cursos jurídicos, né? E eu espero que toda essa questão da simplificação da linguagem seja trabalhada, né? Que nós tenhamos novos profissionais com essa preocupação que o doutor Daniel, que o doutor Rodrigo trouxeram, essa questão de atuar com solidariedade, né, sendo objetivos, sempre pensando nessa questão do acesso à justiça. A justiça do trabalho sempre foi um dos ramos mais acessíveis do Poder Judiciário. Quando a gente lembra de toda a evolução, toda aquela questão das ondas, do acesso à justiça, da dificuldade que houve, de finalmente ampliar o acesso dos necessitados, a gente não ouve falar de dificuldade quando se trata da justiça do trabalho. E no Brasil, normalmente quando uma pessoa diz eu vou atrás dos meus direitos, quase sempre ela está dizendo que vai procurar a justiça do trabalho, né? Que vai ao Ministério do Trabalho, como eles dizem. Então, e eles vêm com toda aquela questão de intimidação, né? Todos os nossos rituais, né? Toda aquela dificuldade de comunicação. E através do Visual Law e com os recursos do Legal Design, a gente pode renovar essa maneira de nos comunicar, de receber o nosso público, o que a gente sabe fazer muito bem nas audiências. Nenhum de nós tem dificuldade em audiência, de falar de uma maneira entendível, né? Agora, quando estamos só nós, no momento do julgamento, aí, às vezes, a gente tem aquela tendência de voltar porque a gente aprendeu na faculdade de falar mais difícil. Sem querer interromper, Carla, eu acho que é uma compreensão equivocada nossa de achar que falar simples é uma pobreza de linguagem. Talvez a gente ache que o falar difícil seja uma linguagem mais rica, mais elaborada, e aí a gente deixa de falar mais simples com medo de que aquilo seja considerado uma linguagem pobre, e não tem nada a ver, né? Nesse tempo que eu disse que eu me dediquei estudando sobre o assunto, isso me causou, como eu disse, eu sou vintage, eu sempre gostei, eu falo muito, escrevo muito, leio muito, mas é muito interessante você saber que não quer dizer que é uma linguagem pobre, não quer dizer que você não vai saber usar o português, é simplificar, e é muito difícil. Falar simples é muito difícil, não é fácil para a gente que foi acostumado a escrever de uma forma complexa, assim, mais rebuscada, né? Naturalmente sai, né, dessa maneira. É muito, muito oportuno, Matheus, a tua pontuação. O meu atual assistente, ele foi secretário de audiência por muito tempo. Então, só do final do ano para cá, ele se tornou assistente. E, às vezes, quando a gente está conversando, despachando juntos, ele traz umas situações e eu já vou dizendo para ele, tu vai fazer assim, assim, vai falar assim.
intimar a parte para explicar que pode ser uma interrupção desnecessária na marcha processual. Ele, calma, doutora, fala devagar, porque eu não sei falar bonito assim rápido, igual a senhora não. E eu vou explicando para ele, não, sai, né? É automático, mas não precisa falar assim no despacho. São vícios que a gente vai acumulando com o tempo e com o estudo, né? A linguagem vai ficando rebuscada com o estudo. Mas aí, na hora que a gente para pensar no público mesmo, o ideal é que a gente simplifique. E essa questão de utilizar os recursos visuais, que o Daniel já trouxe para a gente também estatísticas sobre como os recursos visuais são mais entendíveis pelas partes, os nossos tribunais eles têm já uma certa expertise nisso quando a gente leva para os programas, né? Eu sou gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, então a gente trabalha muito com imagem, né? Porque o nosso público, as vítimas do trabalho infantil, as famílias que passam por toda essa dificuldade, a gente precisa dialogar de uma maneira simples e de uma maneira que eles entendam, né? Então, não adianta chegar, fazer uma palestra e falar difícil. Uma das propostas que a gente fez, em 2009, nós fizemos um concurso, né, uma premiação, em que a gente premiou os estagiários que desenvolvessem uma arte que ia ser a nossa campanha, o fundo da nossa campanha naquele ano, sobre combate ao trabalho infantil, né? Então, ia ser a proteção de tela dos computadores do TRT durante o mês inteiro, usaríamos em outdoors, nos bus doors, e essa foi a arte vencedora do concurso. Então, de uma maneira muito simples, com 3 imagens e umas sombras. Doutora Carla. Pois não. Fábio, eu queria fazer uma breve intervenção, né? Eu estou com medo aqui que meu telefone, eu estou no telefone e que a bateria está dando sinais de fim, né? Eu queria só fazer uma intervenção aí que eu acho extremamente importante o que a senhora está falando e a facilitação da linguagem, né? Isso é fundamental. Mas a gente talvez viva num momento, né, social, né, que influencia a linguagem, que talvez seja terrível para a gente, né? Em primeiro lugar, o jurista, como na palestra anterior, ele tem uma tendência a falar muito, e quanto mais sinônimo ele puser no texto, mais feliz ele se torna, né? E aí é uma situação ruim, né? Agora, a gente tem algumas situações, tem uma situação que é muito própria nossa, que nós lidamos com uma técnica, e essa técnica, ela implica numa linguagem muito específica, né? Uma vez eu criei uma situação para fazer uma palestra que era o seguinte, né? O advogado chega e diz para o juiz e diz: doutor, o senhor é incompetente, né? E aí, quando o reclamante sai da audiência com os amigos dele, diz: tá vendo, meu advogado é corajoso que só. Chamou o juiz de incompetente e ele ficou calado. Ficou na dele, não disse nada. Quer dizer, isso para a gente tem uma palavra, né, de uma preciosidade tremenda. Então, a gente tem essa situação que agrava. Mas aí a gente também tem uma situação que piora bastante, que é essa coisa... Hoje em dia, ninguém mais faz ligação. Todo mundo está fazendo call. Eu aprendi essa semana que não existe que ninguém mais telefona para ninguém. Eu não telefono mais para ninguém, eu faço call. Né? Quando a senhora falou aí do coffee break, quando falou do delivery, isso é uma coisa que me lembro que há muitos anos, o professor Pascoal, ele disse: existem estrangeirismos que são muito belos. Aí ele deu o exemplo do deletar. Ele achava o estrangeirismo deletar maravilhoso, mas aí ele dizia: mas a maior parte dos estrangeirismos são de uma inutilidade tremenda. Né? E a gente está usando isso daí. Então, a gente que lida muito com a linguagem, acho que a gente está na que se chama de tempestade perfeita, né? É uma coisa que a gente tem essa propensão, a gente tem uma linguagem muito técnica e a gente tem um mundo hoje que, sabe, ontem mesmo eu estava assistindo uma propaganda eu estava assistindo uma determinada situação e apareceu uma propaganda em russo, sabe? Daqui a pouco o povo está falando russo, deve ter alguma gíria russa que alguém já deve estar falando por aí, né? Porque a gente já está vendo propaganda em russo aqui no Brasil, né? Então, eu só queria fazer essa intervenção porque eu acho que a gente tem que primar por uma linguagem mais simplificada
mas a gente tem limitações técnicas, mas a gente também está começando a ter problemas muito sérios do nosso cotidiano de uso de linguagens e de palavras absolutamente desnecessárias. Né? Eu só queria falar isso aí. Obrigado, viu? Desculpe ter lhe atrapalhado. Oportuno, Fábio. E não é tão fácil, não. A gente ficava, por exemplo, na sentença, deixa eu voltar aqui. Na nossa sentença, a gente colocava, em vez de, na sentença a gente coloca julgo procedente, procedente em parte, improcedente, mas no nosso resumo, para que a parte entenda, a gente coloca concedo. O CPC, ele fala, né, o juiz conceder, ou acolher ou rejeitar, né? Acolher ou rejeitar já fica um pouco mais entendível que procedente ou improcedente. Mas aí, no nosso debate, a gente ainda pensou, olha, talvez ainda assim não seja assim tão fácil de entendimento pela parte. Então, em cada palavra, a gente vai pensando nesses detalhes, né? Então, e para a gente não é tão simples mesmo, como o Fábio falou, né? Tem toda essa situação da gente ter que adaptar. Eu trouxe até um exercício para nós fazermos juntos. Vamos voltando aqui. Pronto, né? Então, sobre a questão dos recursos visuais, Daniel já tinha nos explicado, a gente debateu um pouco sobre isso. E aí vamos falar um pouquinho sobre resistência, né? Inclusive, quando o Bernardo publicou aquela notícia sobre a sentença, teve realmente muita polêmica, despertou muitas paixões, tanto para um lado quanto para outro, de apoio, e gente que achava que a sentença virou uma figurinha, que desmoralizou o direito. Porque tem a questão, o direito, ele tem suas solenidades, né? Ele tem suas formas. Mas eu já trouxe para vocês exemplo, e até esse primeiro exemplo foi um trabalho do mestrado aqui da Universidade de Fortaleza, de uma procuradora do Estado, que eles fizeram toda uma pesquisa de como fazer, como melhorar a arrecadação, né? Como notificar quem estava devendo tributos, mas de uma maneira que o vovozinho que tem uma mercearia no interior não se sentisse acuado quando recebesse uma notificação. Então, eles fizeram um estudo, colocaram esse relógiozinho, escolheram Fique no Verde. Cada palavra foi estudada por um laboratório de inovação aqui do Ceará. Esse convite também para que eles possam dialogar na procuradoria para negociar as suas dívidas melhor do que aquele chamamento público quando tem um refis, mandando esse convite com estudo, explicando do que se trata, que não está sendo acusado. Isso gerou um aumento de arrecadação e uma melhoria na relação do fisco estadual com os contribuintes. E aí, sobre essa questão de formalidade, né? Como o Daniel falou, vários outros tribunais estão utilizando. Esse mandado também do juiz federal Marco Bruno também já teve bastante comentário sobre ele, né? Um trabalho muito estudado, valoroso. E aí, quando a gente está falando de formalidade, quem é mais formal que a justiça criminal, né? Mas mesmo o judiciário no crime tem analisado a aplicabilidade dos recursos do visual law. Então, não é porque nós temos ritos e nós temos solenidades que a gente vai deixar de pensar no destinatário da comunicação e vai deixar de otimizar essa forma de relacionamento. Então, um ponto muito interessante sobre essa questão da novidade do legal design, né? Quando a gente pensa que é uma novidade, Kelsen, na sua pirâmide tridimensional, ele já utilizou o legal design há séculos. Então, nem é novidade. Mas eu também não sou assim tão adepta de resistência, de novidades, não. Eu lembro quando estava começando a se falar de processo eletrônico. Gosto muito de material de escritório, de post-it, então os meus processos, eu enchia de post-it, colocava anotações nas peças mais importantes, tornava tão fácil fazer a sentença. E aí alguém começou a falar, olha,
Vamos criar o processo eletrônico. Então, toda vez que eu via alguém falar contra, eu já ficava, olha, tá vendo? Isso não dá certo. Vai trazer problema para a gente, vai ser o mesmo número de juízes recebendo mais processos. Adorava quando vinha um argumento contra o PJE, né? No final das contas, o CSJT fez essa opção. Foi um sacrifício para todos nós implementar, deu um trabalho enorme e nos acostumar com isso. Lembro de muitos colegas que no começo imprimiam todo o processo, né, para continuar a fazer as audiências. Mas o que seria da gente na pandemia, se não tivesse havido aquela opção lá no passado, né, que trouxe tanto sacrifício para a gente? Outra resistência também é a novidade que a gente passou na questão da pandemia. Os doutores devem estar lembrando como a gente teve essa campanha, quem começou a fazer audiências, que queria, a gente só queria trabalhar e tinha que enfrentar campanhas institucionais sobre essa situação das audiências, né? Que no final virou uma política pública. O presidente Fux, no seu discurso de posse, ele traz toda essa questão do juízo 100% digital como sua bandeira do seu mandato. E eu vi que o TRT6 implantou o juízo 100% digital, não foi? Parabéns para vocês pela iniciativa. A gente sabe que é um desafio grande. A Escola Nacional de Magistratura também deu curso de visual para os magistrados federais, com todo esse conceito. Então, por isso que a gente tem muitas iniciativas também da Justiça Federal, né? Tem essa visão. E eu sinto, às vezes, um pouco de dificuldade de assimilação das campanhas públicas do CNJ. Né? Às vezes, a gente vê o CNJ assim como aquele que vai fiscalizar e dificultar nosso trabalho. Então, às vezes, o que vem de campanhas não são tão recebidas com tanta boa vontade. Mas muito dessas campanhas, eles são criadas pensando, de fato, no usuário, na melhoria da prestação de serviço, que no final, para a gente, pode trazer um resultado ótimo, como o PJE. Quando nós somos mais assertivos na comunicação, a gente vai trazer resultados mais efetivos nos processos. Eu acredito que até a questão da respeitabilidade, da confiança do jurisdicionado, quando vê o juiz falando na língua dele, mostrando preocupação com ele, a gente pode ter resultados muito positivos mais à frente. E agora vamos fazer um exercício, nós, sobre essa questão, como o Fábio falou, a dificuldade de linguagem, né? Eu vi uma palestra do professor Caio Lucena, que ele disse, eu achava muito interessante, ele disse, o direito sempre se preocupou com 3 pessoas, o Caio, o Tício e o Melvio. Então, o que ele queria dizer? Que a gente não pensava em cada jurisdicionado, né? Em cada situação particular. Então, eu trouxe para vocês a situação da dona Clara, né? Que vem pedir vínculo, ela trabalha numa pequena indústria de bolo de rolo aí em Recife. E aí, o que ela viu na sentença dela? Todas essas palavras. Então, vamos tentar simplificar a vida da dona Clara quando ela lê a sentença, de um jeito que ela entenda tanto quanto ela entende a bula de Pirona. Então, quando ela lê vínculo na sentença, de que maneira, aí vocês podem abrir os microfones e sugerir como a gente pode, na prática, colocar nas nossas sentenças, né? De que maneira a gente pode traduzir vínculo para a dona Clara? Contrato, talvez. Carteira assinada. Carteira assinada. É. Empregada. Isso. Empregada. Dona Clara agora sabe que ela é empregada. E ela viu seu TPS digital. Então, pode já ser usada a carteira assinada, fica mais claro para ela, né? E aí a dona Clara pediu acúmulo de função. Foi salarial. Meu Deus, é difícil, tá vendo? É difícil, né? Ela fala tão difícil sair da técnica. caixa, né? Tudo que tem aí para a gente é tão fácil da gente entender, né? Assédio moral, responsabilidade civil. Dona Clara teve até uma questão de produção de provas digitais no processo dela. Localização. Coitada, essa não vai entender não, viu? Nem tem tradução, não.
Então, mas Procedente de parte sucumbência recíproca é mais fácil, né? Ganhou um pedaço. Ganhei um pedaço. Agora, plus salarial, Daniel, como seria, hein? E Rodrigo? Isa? Sei não. É uma diferença. Acúmulo é fazia de tudo. Acúmulo é fazia de. Matheus falou que depois das reuniões dos grupos vocês debatem ao longo de um tempo, não é isso? Isso, tem uma semana de EAD. Podemos implementar isso daí. O desafio Isso, de traduzir isso. a sentença da dona Clara. Perfeito. Aliás, isso que a doutora Carla está falando, viu, Matheus? É exatamente o que a gente faz, que eu passei para vocês aqui no fluxo de implementação com as áreas. É transformar uma informação num elemento visual ou permanecer com informação textual. Isso porque o destinatário é a magistratura. No caso de vocês, o destinatário é quem? É o jurisdicionário. Como transformar uma informação com muita juridiquês para uma informação simples, né? Verdade. É exatamente isso. O desafio da magistratura ainda é maior do que o nosso, Daniel. Muito maior. Se você já parte de jurisdicionado, acabou, né, doutor Valdir? Qual é o empregado que sabe o que é jurisdicionado? Verdade. Nenhum, doutor Valdir, é verdade. Nem sabe nem o que é isso. Então, vou deixar para vocês esse desafio. O Daniel também já falou da proposta do projeto do TRT da 13ª região, e nesse ponto tem uma informação muito positiva para a gente. Esse projeto deles de utilizar o recurso de Visoló já está sendo trabalhado junto ao CSJT para fazer com que o PJE seja adaptado para ele receber esses recursos visuais. Nós chegamos a pensar em utilizar o Visoló nos mandados, mas quando a gente vai fazer um mandado, tem toda aquela amarração do sistema, né? E o TRT 13 já levou para o CSJT essa questão da necessidade de adaptação, e isso está tramitando lá. Então, pode ser que daqui a um tempo, numa das atualizações do PJE, a gente já tenha essa ferramenta que a Justiça Federal tem utilizado. Porque, por enquanto, a gente teria que colocar como um anexo, como a gente coloca nos anexos das sentenças. A gente não tem esse recurso de fazer automaticamente no sistema, mas teremos. Muito bom. Então, tem esse projeto também no TJ do Rio Grande do Sul, trouxe para vocês vários exemplos. E eu posso disponibilizar a apresentação, também mandar para o Matheus, para que vocês, nos exercícios que vão fazer, analisem todos esses exemplos, né? Esse projeto Descomplica, também de simplificação da linguagem, utilizando textos curtos. É muito interessante quando a gente observa que a Corregedoria Geral de lá foi que começou, né? Esse projeto. O CNJ também fala sobre linguagem objetiva na resolução sobre promoção de magistrados, né? Dentro dos critérios de promoção, tem a qualidade das decisões e requer ali objetividade, né? Também outra questão que já é bem antiga, de 2010. Então, Daniel também trouxe um desses exemplos, né? Como não existe um modelo certo, predefinido. Cada um vai ter, assim como nas sentenças, tem o seu estilo de falar, vai ter o seu estilo de produzir, vai escolher as suas cores, os seus formatos. O importante é a gente ter uma iniciativa, ter um objetivo, né? Experimentar. E a gente vai experimentando, vai descobrindo, vai desenvolvendo, e é um trabalho em construção, né? Não tem um padrão. Até porque não faz sentido ter um padrão, já que a ideia é a gente falar especificamente para aquela pessoa, né? Como o Daniel e o Rodrigo pontuaram, vai mudar de acordo com o seu público. E eu queria pontuar também que essa questão de simplificação da linguagem tem muito a ver com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da Agenda 2030, né? Uma das metas do objetivo, item 16.7, ele coloca tomada de decisão responsiva, inclusiva, né, políticas de não discriminação e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Então, a Agenda 2030 já foi incorporada ao Poder Judiciário, né? Já tem essa incorporação dessa decisão do CNJ,
E aí a gente vai aplicando de acordo com as nossas possibilidades, mas esse projeto tem muito a ver com essa ODS. Era o que chamou a atenção no resumo da sentença, ao final, depois do nome da senhora, eu vi a ODS 16, que é justamente nessa questão de acesso à justiça. Achei interessante essa menção. Nossa, muito obrigada, Viviane. E mais um exercício para a gente, isso eu já trago da questão do laboratório de inovação, que também para mim é uma novidade, né? Esses conceitos de design thinking. Dentro das oficinas de design, no momento da ideação, a gente tem uns princípios de que nenhuma ideia é ruim, né? E a gente tem, é normal, é natural do ser humano, como eu tinha antes com relação ao PJE, um impulso resistente ao que você não conhece. Então, nas oficinas do laboratório, a gente tem esse momento de acolher todas as ideias, explorar, testar, né? E uma questão que a Margaret Reagan falou também, dar uma pausa na análise de viabilidade, né? Não chegar e já dizer, olha, não dá certo. Calma, vamos parar, vamos respirar, pensar mais um pouco, para a gente ver se vale a pena a gente incubar, a gente trazer essa ideia e implementar. Então, como eu sou cearense não perde a piada, né? Embora essa seja piada de português, no final das contas, o que a gente está falando é da importância de ser objetivo na linguagem, né? Linguagem com o nosso público. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês ao final é essa, do Obama. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição. Aqui tem os meus contatos, podem ficar à vontade. Eu recebi mensagens de pessoas, assim, juiz de vara de família do interior do estado do Goiás, porque já ficava pensando, olha, como a gente pode aplicar isso, tem tudo a ver com o meu público, que é um público humilde, né? E aí a gente já ficou debatendo sobre a questão das visitas, de partilha. Então, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Carla, a gente que agradece, a escola que agradece, foi excelente. Na verdade, eu tirei todos os preconceitos que eu tinha. E eu queria, antes da gente encerrar, só pontuar que o TRT6 hoje produziu os 3 primeiros acórdãos usando recursos de Visual Law. Eu acho que a Ana Elizabeth tem ele aí para compartilhar, mas foram da relatoria do desembargador Sérgio Torres, e nos 3 acórdãos foi feito o resumo do acórdão usando os recursos de Visual Law. Eu não sei se o desembargador Sérgio está presente, ou Paulo está presente e não está, Paulo, que é da assessoria. Estou por aqui sim, Matheus. Pronto, Paulo, fique à vontade. Se quiser falar um pouco, eu achei sensacional. É muito bom poder estar participando aqui com vocês. Eu, inclusive, entrei atrasado no nosso encontro aqui, porque eu estava providenciando que tudo fosse publicado efetivamente nos autos, e aí nós conseguimos concluir, por uma coincidência de calendário mesmo, a iniciativa que o professor Sérgio estava bolando, com também o curso, né, que está desse debate hoje do Visual Law. E aí, professor Matheus, a ideia da gente lá era tentar realmente simplificar, mas alguns termos a gente ainda não conseguiu superar, pelo que eu tinha já observando um pouco a discussão, né? Alguns outros termos a gente conseguiu, até uma observação que o próprio professor Sérgio nos deu hoje pela manhã, ao final do acórdão, ao invés de a gente utilizar a palavra defiro ou indefiro, ou às vezes a gente até manteve a palavra, mas colocou ao lado um concedo para que a parte possa compreender melhor, e tentou explorar mesmo essa parte do recurso visual, dessa facilitação visual mesmo, e a ideia também, que foi exposta inicialmente, de que tudo ficasse concentrado em apenas uma única página. Isso. Então, como é um projeto piloto, a ideia nossa foi pegar realmente 2 recursos em processo sumaríssimo, que são mais simplificados, com menos tópicos, e um recurso em procedimento comum mesmo, mas também com menos tópicos, para que a gente pudesse abordar, digamos assim, num primeiro contato, de uma forma mais facilitada, até para que a gente pudesse compreender bem como é que a gente ia lidar. E aí, com certeza, assim, foi o professor Sérgio encabeçando. Quando ele voltou do TST, ele já tinha me falado dessa ideia antes de retornar, né, porque ele voltou agora no mês de julho a atuar aqui no território da 6ª região,
Então, na primeira pauta que ele teve disponível, que foi essa quarta, ele já disse, vamos fazer aí alguma coisa, escolhemos, né, os processos e com a ajuda da professora Paloma, também da Universidade Católica, né, que atua num grupo de estudo específico sobre Visual Law, né, Legal Design, a gente conseguiu elaborar tudo isso e foi realmente uma iniciativa interessante. Terminamos aí agora hoje à tarde. Inclusive, quero registrar aqui também um agradecimento aos servidores da primeira turma, porque foram assim super solícitos, porque é o espectro de toda essa conversa. O PJE ainda não conversa muito bem com o legal design, né, com o visual law. Então, a gente teve que ajustar exatamente como é que a gente ia inserir, né? O PDF não pegou a priori, o arquivo ficou grande, depois a gente teve que diminuir um pouco mais o arquivo, e aí conseguimos ajustar tudo e publicar tudo, e no final, acho que foi um resultado de início, né? Acho que é uma perspectiva de início para que a gente possa, né, se arvorar nesse tipo de ideia e melhorar, né, a comunicação com o jurisdicionado. A ideia do judiciário é democratizar mesmo. Como o doutor Fábio falou, a gente tem a dificuldade muitas vezes da palavra técnica, né? A gente tem uma técnica específica, mas tentar superar isso naquilo e na medida do que for possível para facilitar a comunicação no judiciário. Foi isso aí da nossa iniciativa aí. Espero que a gente consiga continuar, persistir. Perfeito, Paulo. Ficou excelente. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Pela iniciativa aí do gabinete. Muito bom. Gente, olha, eu queria agradecer a presença de todos. O Sérgio está por aí. Quer falar, Sérgio, alguma coisa? Está aqui presente. Só vou ratificar as palavras de Paulo. Veja, isso aí foi uma iniciativa que nós planejamos desde antes de eu ir para o TST. Só que quando eu fui para lá, nós não pudemos. E aí, então, hoje foi a primeira sessão, realmente teve processos meus. E como sabíamos desse curso, a gente quis prestigiar o curso. Então, vamos tentar ver se a gente consegue uns processos simples. Esses são processos simples. Não são aqueles muito complicados, viu, desembargador Valdir? Que a gente sabe que condensar numa página seria praticamente impossível. São processos simples. O que eu ia perguntar ao senhor era exatamente isso. Pegar uma petição inicial que tem pedidos de A a Z, e ainda acha pouco, aí A1, A2, A3, A4, A5, e por aí segue. Como sintetizar? Porque isso é sintetizar uma decisão. Como fazê-lo? Aí já chegaremos lá um dia, quem sabe. Mas foi o primeiro experimento, e foi realmente um experimento mesmo, né? Nós juntamos uma colaboração, né, da professora Paloma, né, que integra o grupo de pesquisa que eu lidero, né, que é o Logos, né, que é Tecnologia, Hermenêutica e Processo. Então, que é uma super cientista dessa parte. E aí, então, a gente teve todo cuidado, a gente só divulgou depois de votado o julgamento, tá entendendo? Só entregamos. Então, foi uma série de cuidados e um corre-corre para ter a publicação, para poder, então, fazer a respectiva divulgação. Então, foi a primeira tentativa. Nós já recebemos algumas sugestões, pessoal, olha, por que não acrescenta um QR Code que teria ligação direta para a pessoa ver o acórdão por inteiro, né? Certamente tem muito espaço para evolução, mas o objetivo que nós tivemos inicialmente foi, como o Paulo mostrou, foi tentar facilitar a compreensão por parte do jurisdicionado que não tem formação jurídica. Não tem formação jurídica. E eu fiz um teste, eu chamei meus meninos, que são, os dois mais velhos são da área tech, né? Um é programador, o outro trabalha com design, e eles acharam muito fácil de compreender para eles que não são da área. E esse era o objetivo, né? Não é com o intuito de substituir o acórdão. Nós tivemos o acórdão tradicional, toda a fundamentação. Isso aí foi um complemento, né? Um plus, com esse objetivo de tornar mais acessível a compreensão para quem não é da área, né? E tivesse interesse em efetivamente saber. Então, foi um primeiro passo. Certamente, daqui a alguns meses, nós vamos olhar para trás e foi muito mal feito aquele primeiro trabalho, né, Paulo? A gente vai ver que a gente certamente vai evoluir um bocado. Mas para o primeiro trabalho eu fiquei muito satisfeito. Agora, todo o crédito, né, a Paulo, né, aos outros servidores do meu gabinete, né, aos servidores da secretaria da primeira turma e realmente a professora Paloma. Então, eu apenas, vamos dizer, como uma rainha da Inglaterra, tive a ideia, capitaneei, mas quem efetivamente pôs os mãos na massa foi o Paulo. Que é isso, professor Sérgio. Que é isso. Parabéns, ficou muito bom. Ô, Paulo, só aproveitando a brincadeira, a referência dele à rainha da Inglaterra é para viver mais de 100 anos. É verdade, doutor Valdir, eu acho que é bem por aí. Agora, doutor Sérgio, eu lembrei na sua fala
da orientação quando a gente fez o curso de provas digitais com o professor Caturi. Eu também não sou designer, né? Não sou como a professora Margarete. Mas o que ele dizia para a gente sobre as provas digitais? A gente não quer que vocês façam tabelas, mapas, gráficos de estação rádio base. A gente quer que vocês entendam a proposta, né? Vocês vão ter os seus assistentes, que também serão treinados. Mas para usar a ferramenta, você tem que conhecer. Então, daqui vocês já deram um passo enorme, né? De entender a proposta, entender a importância. E, naturalmente, como no escritório do Dr. Daniel, a gente vai ter que buscar ajuda, porque não é a nossa área. Mas o primeiro passo foi dado, né? Isso aí. Parabéns, Sérgio. Parabéns mesmo. Então, eu queria, encerrando, agradecer a Daniel, Rodrigo, Carla, pelas palavras. Foi muito bom, de verdade. Assim, eu acho que foi muito importante para a gente entender o que é o tema e tirar um pouco o preconceito. Eu queria encerrar só com 2 pontos. Um é que eu percebi que a importância da técnica, né? O Visualó não é simplesmente a gente pegar ícones e botar uma corzinha e tudo, requer estudo mesmo, né? A gente precisa entender como é que aquilo funciona, como o Carla falou, a gente vai precisar estudar, ter uma assessoria de estudo mesmo sobre isso, porque não é nossa área, né? Sempre sabendo que o foco principal é a comunicação com o jurisdicionado, que ele nem sabe que ele é jurisdicionado, então a gente já tem que mudar o termo. E o segundo é essa ideia de que da importância também, Sérgio, da comunicação, sabe? Assim, eu acho que muita crítica que o judiciário sofreu agora, sobretudo por parte de Lênio, que escreveu aquele artigo, assim, foi muito, às vezes, o tribunal não ter comunicado com antecedência que aquilo era um resumo, que aquilo não substituía, porque partiu para todo mundo como se aquilo fosse a sentença, não existia mais sentença. Eu levei um susto, porque eu recebi a informação como se aquela uma página fosse uma sentença. Eu fiquei chocado, eu disse, não, isso não funciona, Deus me livre, não é para mim. E depois que você vai entender que aquilo é um resumo, que o juiz trabalhou mais, além do que o que era exigido dele, que era fazer a sentença, mas... Então, assim, a importância da assessoria de comunicação do tribunal, de ter uma decisão dessas, as primeiras, ele primeiro publicar explicando o que é, porque a partir da comunicação do tribunal é que a mídia ele pega aquela informação e replica no... Então, assim, a importância dos tribunais de fazerem também a comunicação. Foi sensacional. Eu agradeço a todos. Se alguém quiser a palavra para encerrar, mas em nome da Escola Judicial, eu agradeço imensamente a presença de todos. Matheus, coloquei aqui no chat o link do livro da professora Margarete. Perfeito. O livro é em inglês, porque ela é professora de Stanford, né? Mas se abrir pelo Chrome, ele já faz a tradução instantânea, então dá para ler online tranquilo. Perfeito. E o mais interessante é que é um livro colaborativo. Então, ao longo da leitura, ela coloca espaços para os leitores interagirem, darem sugestões, fazerem questionamentos, né? Então, ela já fez essa opção de não fazer uma publicação estática de um livro e colocar dessa maneira exatamente para que tenha colaboração. Perfeito. Muito obrigado, viu, Carla? Igualmente, Matheus, deixei meu WhatsApp para contato, estou à disposição para quem precisar aí, full time, e também em nome do nosso escritório Urbano Vitalino Advogados, agradecemos pela oportunidade e por esse espaço para a gente compartilhar essa experiência que não cessa, é um trabalho contínuo permanente e perene pela frente. A gente está começando agora a vivenciar esse mundo do Visual Law. Espero que em breve todo o judiciário também esteja nesse momento, vivenciando essa nova forma de comunicar-se, não só com a magistratura judiciária, sim, mas principalmente para o jurisdicionado, que é o destinatário final. Obrigado, Matheus, pela oportunidade, mais uma vez. Eu agradeço. Até logo, gente. Até a próxima. Ana, muito obrigado, viu? Até mais. Obrigada. Tchau, Vivi. Boa noite. Tchau. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Obrigado, professor Matheus. Obrigado, Vivi. Até mais.